Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje, dentro da disciplina Língua Portuguesa Frase, será sobre os tipos de frase, o primeiro tópico da disciplina. Então, para iniciar a nossa conversa, eu recorto aqui uma citação do nosso material conteudístico, que fala sobre o objetivo da disciplina. O estudo da sintaxe da frase não envolve somente a organização linguística dos elementos da língua no nível da oração, mas também os efeitos, as intenções que essa organização suscita em termos de produção de sentido. Então, a partir dessa citação, a gente pode pensar nessa questão do objetivo dessa disciplina, que é pensar não só na estrutura linguística, o modo como os elementos se organizam em termos da frase, do nível da frase, mas também pensar os efeitos que essa organização produz em termos de sentido. E aí a gente pode pensar, então, nessas questões sobre a relação entre os diferentes níveis da língua, o nível fonológico, sintático, semântico e morfológico, e como o nível sintático, a organização do nível sintático vai produzir diferenças em termos de sentido. Mais especificamente sobre a frase, que é o tópico da aula, então, qual é o conceito, a noção de frase? A frase se dá no âmbito da comunicação e do ponto de vista estrutural, não requer a complexidade em nível da sintaxe. Ela pode corresponder a diferentes tipos de construção sintáticas ou até mesmo a palavras isoladas. Então, o que vai determinar que seja uma frase ou não, de fato, são essas características aqui. O caráter informacional, a unidade enunciativa, o propósito definido, a intenção comunicativa. Então, mais importante do que a estrutura linguística em si, que pode ser uma palavra até uma estrutura mais complexa, é importante que a gente observe a questão da unidade e do efeito comunicativo, certo? Na fala, a gente pode dizer que a gente tem frases mais fragmentadas, que são as chamadas frases de situação, enquanto na escrita a gente tem períodos mais complexos, com estruturas sintáticas mais complexas, que são chamados os períodos, Então, se a gente pensar numa palavra como silêncio, descontextualizado, a gente pode dizer que não é uma frase, mas quando a gente contextualiza isso e pensa, por exemplo, no ambiente de um hospital, ou mesmo de uma sala de aula, isso passa a produzir sentido. Então, a gente pode considerar que seja uma frase. E agora, então, a gente vai passar a questão dos diferentes tipos de frase, que a nossa gramática propõe, e depois refletir um pouquinho, problematizar um pouco essa nomenclatura, Então, em relação aos tipos de frase, uma das questões importantes para a gente diferenciar um tipo de frase da outra é a questão da entoação, que ela vai cumprir um papel importante na manifestação da frase. O recurso da entoação, que é constitutiva da língua falada, é muito utilizado para diferenciar os diferentes tipos de frase gramaticalmente falando. E esse fenômeno, na língua escrita, a gente vai observar o quê? Através da pontuação, esse fenômeno da entoação, já que a gente não pode, na fala, observar essa relação por si só, Bom, então, se a gente pensar o fenômeno da entoação na escrita, ele vai se dar a partir, sobretudo, da pontuação, que é diferente da fala, que a gente vai observar mesmo na entoação. A gente não tem como representar da mesma maneira isso na escrita, A gente representa pela pontuação, mas não exatamente da mesma maneira, Aí a gente passa, então, o primeiro tipo de frase, que é a frase declarativa, E aqui eu trago também a definição que a gente encontra lá no nosso material conteudístico, As frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Em geral, elas são consideradas como mais referenciadoras, pois servem largamente ao relato da informação. Muitas vezes, inclusive, o próprio falante sequer participa ou faz parte do conteúdo informacional do enunciado. Quando a gente fala aqui em referenciadora, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que essas frases, na verdade, elas remetem normalmente para algo que está além da estrutura linguística, para que está fora da estrutura linguística. Então, nesse exemplo aqui, você sabe que precisa comprar um Renault Fluence, que é de uma propaganda da Renault.
a quem que se você se dirige, quem é o referente aí. A gente não consegue recuperar esse referente somente pela estrutura linguística, isso que a gente chama de referenciação na sintaxe, enfim, na linguística de um modo geral. A questão da referenciação a gente vai conseguir recuperar pela exterioridade, não só pela estrutura linguística, né? Então, nesse sentido que se diz que as frases declarativas elas são mais referenciadoras, né? E um mesmo exemplo dessa frase a gente poderia chamar de negativa, né? Você já sabe que não precisa comprar um Renault. E depois a gente volta a esse exemplo para pensar um pouquinho em outras questões mais em termos de produção do efeito de sentido. A frase exclamativa, né, ela se diferencia das declarativas por expressar a emoção do falante acerca do conteúdo veiculado pela frase. Essa emoção presente revela a natureza subjetiva do falante, que pode ser bastante variada. Então, nas frases exclamativas, né, o que é importante para a gente classificar é a questão da subjetividade do falante, ou seja, como é que o falante, né, coloca a emoção ali de tristeza, de alegria, né, enfim, que vai se dar também pela entoação ou na escrita, então, pelo sinal de pontuação. E essa subjetividade que vai nos ajudar a pensar a questão da classificação. Tá? As frases interrogativas, né, elas resultam do tipo de interação entre falante e ouvinte, através do qual o primeiro requer, solicita, pede alguma informação ao segundo. Em outras palavras, né, através de construções interrogativas, o falante expressa a sua intenção de obter uma informação, de causa, razão, finalidade. O desejo de alcançar uma resposta à sua indagação ou questionamento. Então, a frase interrogativa ela também requer sempre uma posição do interlocutor, né, que deve ter uma reação diante de uma questão colocada a ele. Por fim, a frase imperativa, né, as frases imperativas, então, o falante impõe uma atitude ao seu ouvinte destinatário. Quanto à estrutura da frase, o recurso básico para a construção da imperativa é o uso do verbo na forma imperativa. Assim como a frase interrogativa é diferente da frase declarativa, a frase imperativa resulta da tentativa de o falante provocar alguma reação no ouvinte, né? Então, por exemplo, vá ao cinema. Então, ela também, né, requer essa ação do ouvinte, né, assim como a interrogativa. E agora, então, a gente vai problematizar um pouco essa classificação, né, pensando em termos do efeito de sentido que algumas frases que tradicionalmente seriam classificadas como declarativas ou como interrogativas, e que quando a gente olha um pouco para o funcionamento, para o efeito de sentido que ela produz, a gente pode questionar essa nomenclatura, né? E aí eu retomo aquele primeiro exemplo que nós vimos da frase declarativa, aqui agora na propaganda, né? Você já sabe que precisa comprar um Renault Fluence e também o que fazer com o seu carro. Né? E aí a questão que eu coloco, será que a gente pode classificar essa frase como declarativa de fato ou ela tem mais um tom de imperativa? Porque quando você afirma, você sabe que precisa comprar um Renault, né? Parece uma ordem, uma chamada a esse interlocutor, né? Para comprar, para essa necessidade, para o consumidor, aí no caso esse interlocutor é o consumidor, né, do carro, do que necessariamente uma declaração. Depois, se a gente pensa na frase declarativa, né, aqui a gente tem um outro exemplo que a gente pode pensar se se trata de uma frase declarativa negativa ou interrogativa. O exemplo que eu trago aqui, né, é de uma notícia que circulou hoje de manhã, né, nas redes sociais e na internet. Eu trago aqui do site do Terra, né, com a seguinte manchete: coluna quebrada não é falta, golaço de Messi inspira memes, né? Barcelona venceu o Bayern por 3-0 na semifinal da Liga dos Campeões com show de Messi. O drible em Boateng no segundo gol enlouqueceu os fãs, né? Essa manchete produz uma série de memes e eu achei isso interessante para trazer para a gente olhar essa questão das frases aí, né? Então, quando você tem uma frase do tipo coluna quebrada não é falta, né? E pela estrutura linguística a gente classificaria como uma interrogativa, você pode começar a questionar se de fato é uma interrogativa, né? Ou se ele está aí, né, fazendo uma exclamação ou até uma afirmação, porque ele está questionando, né, a questão aí de ter sido falta ou não, tá?
E aí, dentro dessa polêmica, né, eu trago aqui, então, alguns memes, né, que foram produzidos. E nesse caso aqui a gente tem, né, o treinador do Barcelona, né, produzindo essa frase aí: meu Deus, eu ajudei a criar um monstro, né? E aí nesse caso a gente se pergunta, trata-se nesse caso de uma frase exclamativa? Nesse caso sim, né, coincide na verdade a classificação gramatical com o efeito de sentido, né, porque aí o treinador aí está expressando, né, essa emoção dele em relação ao Messi, ao jogador. Depois aqui, né, num outro meme ainda, que aí aparece o Messi com uma frase supostamente interrogativa, né, nego caiu logo ali, ele apontando, né, para a falta que ele fez e que não foi marcada e que, segundo as informações que estão circulando, esse jogador quebrou a coluna. Então, na verdade, ele não está fazendo, se a gente pensar em termos de efeito de sentido, ele não está fazendo uma interrogação, né? Mas ele está fazendo uma declaração, né? E isso produz essa questão da ironia nesse caso. Tá? Por fim, né, a gente ter esse outro exemplo aqui para pensar também, aí não, fugindo um pouco desse contexto aí da situação do Messi, mas uma placa desse tipo, né? Obrigado por não fumar. Né? Se a gente pensar em termos de sentido, o que ela produz, qual é a intenção aí, né? A intencionalidade é proibir de se fumar num determinado local onde aparece essa placa. Mas pela estrutura linguística a gente classificaria ela como uma frase declarativa negativa, né? Quando de fato me parece que em termos de efeito de sentido ela é uma proibição, né? Então, para fechar, né, eu só gostaria de dizer que a gente precisa pensar sempre em termos de classificação, se aquilo que a gramática propõe, ela dá conta de fato, né, do efeito de sentido produzido, do contexto, e quando a gente pensa nas diferentes classificações da frase e pensa que essas classificações elas se dão muito nessa relação entre, né, o falante e o ouvinte, então você não pode deixar de considerar isso que é da exterioridade e que produz efeitos aí no sentido dessas frases. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai continuar trabalhando com a questão da oração dentro desse conteúdo de língua portuguesa frase. Até a próxima.